Bom, então vamos lá. A gente vai falar sobre uma aplicação do Hub de dados, né, que a gente lançou no ano passado, uma dor importante na indústria de seguro alto, né, até pelo que a gente viu ali da apresentação do Sérgio, né, tanto a indústria de crédito quanto a indústria de seguro, a indústria de auto em geral, é a indústria que vem muito pressionada, né? Você não tem um aumento importante, um crescimento, né, na venda de automóveis, né? Estava muito focado ali na questão das locadoras, né? No caso de seguros acontece algo muito parecido, né? A indústria de seguros ela tem que a massa de veículos segurados ela tem meio que se mantido estável nos últimos anos, até pela toda a questão que a gente viu de perda de poder aquisitivo. Você tem que fazer escolhas, né? De onde você vai colocar os recursos que você está recebendo. E aí a Neurotech lançou um produto junto com parceiros aqui com o nosso hub, que se chama o AutoScore Mais, e o objetivo desse produto é tentar ajudar as seguradoras a terem uma maior eficiência, já que a gente não consegue, ou está difícil aumentar a base de veículos segurados, a gente precisa ter mais eficiência na nossa carteira. É muito parecido com o que a gente falou ali no case de crédito, no painel de crédito, onde a gente está num momento de busca de eficiência, tá? E aí vamos trazer alguns insumos aqui para o nosso debate, né? Então, esse comentário, né, ou essa máxima de que os dados são o novo petróleo, não é algo novo, né? Algo que já vem se falando há um bom tempo. E aí a gente vê aqui que nessa chamada aqui do IDC, 70% das empresas já fazem compra de dados externos. Estamos falando aqui do número de 2019, isso é muito comum, né? Todas as empresas que a gente trata já têm essa experiência de comprar dados, mas eu gosto muito da frase do Gartner, né? Que o dado sem a decisão, ou o dado não utilizado da forma adequada, ele passa a ser uma distração, né? Gosto também da referência que o nosso painelista, que o nosso keynote do ano passado, Silvio Meira, usa, né? Que os dados não são o novo petróleo, apesar de ser uma boa metáfora, mas assim, a gente gosta de usar a metáfora de que os dados são o novo urânio, né? Porque você tem que ter muito cuidado. O petróleo, quando ele vaza, você consegue fazer algum tipo de retenção. O dado, quando ele vaza, a gente sabe que, enfim, cada vez mais a gente vê notícias de dados vazando e você não consegue, não existe barreira para que o dado se espalhe, assim como é o caso, por exemplo, do urânio. Então, como é que a gente usa, né? Já que as empresas compram dados ou, de alguma forma, adquirem dados, como é que a gente consegue transformar esse mundo de dados em decisões relevantes para os negócios, né? E aí a gente traz aqui, né, a máxima de que os sinais, os dados e os sinais que vêm dos dados, eles estão espalhados no mundo, né? Ou seja, as fontes são qualquer lugar. A gente deixa os nossos rastros no celular, a gente deixa, como a gente estava falando no painel anterior, a gente deixa nossos rastros no mercado financeiro, enfim, a gente deixa na internet. E como é que a gente faz? E no caso da Neurotech, a gente tem esse hub de dezenas de parceiros que também coletam sinais sobre diversos ativos, né? Sobre veículos, sobre endereços, e, enfim, sobre empresas. E como é que a gente junta esse mundo de sinais para tentar resolver dores relevantes da indústria. Então, a gente tem aqui um case, e o case é um pouco de um esquenta aqui para o nosso bate-papo. Como eu comentei, né, o aumento de eficiência tem sido uma máxima para a indústria de seguro alto, né, por conta do momento econômico. Então, a gente construiu uma solução que é o case, o AutoScore Mais, que ele foca no aumento de eficiência, né, reduzindo despesas operacionais que são relevantes, especialmente nesse caso aqui com a compra de dados, né? A gente falou que as empresas compram dados, então o AutoScore Mais ele ataca uma dor que alguns dados que as seguradoras compram são muito caros. Como é que a gente consegue, com informação e com inteligência, otimizar essa compra de dados? E a gente tem aqui que nos projetos do AutoScore Mais, a gente tem trazido retornos de até 6 vezes o valor, né, investido no projeto, né, para a gente ter uma ideia, né, que essa dimensão de dados alternativos ou dados que não estavam disponíveis até então, quando eles são combinados, eles podem nos ajudar, inclusive, a ser mais assertivos no uso do dado, né? Lembrando a máxima do Gartner que o dado sem uma decisão ou o dado não usado da forma adequada pode ser uma distração, ou, no caso desse case aqui, pode ser um prejuízo, uma perda de valor econômico, tá? E os projetos do AutoScore Mais, eles têm sido entregues em até 60 dias. Então, a gente traz aqui para materializar, né? Então, o AutoScore Mais,
ele consegue capturar de uma forma muito adequada a frequência do sinistro, essa curva em vermelho que vocês veem aqui, que é a maior dor da indústria de seguro alto, é a sinistralidade. Então, a gente dividiu aqui o público de uma seguradora em 10 faixas, e a gente vê como que o sinistro é muito mais alto na primeira faixa do que na última. E aqui está a população, como a população da seguradora se distribui, né, que é a função de distribuição de probabilidade, como ela se distribui por essa mesma ferramenta que é o AutoScore+. Então, claramente, ele traz essa possibilidade da gente entender, no momento da cotação, quais são aquelas apólices que trarão maior sinistralidade, e a gente pode tratar isso da forma adequada. E, inclusive, né, o AutoScore+, ele é uma ferramenta que tem ajudado também no processo, não só de aceitação, como no processo de precificação. A gente percebe aqui que a gente nota que o prêmio de risco aqui, né, aqui a gente já dividiu de uma forma diferente, a gente definiu a população, fatiou em 10 grupos de tamanho igual. A gente vê que o prêmio de risco para a faixa de maior risco deveria ser mais do que o dobro, a gente está falando aqui quase R$2.000, do que da faixa de menor risco, que deveria ser aqui em torno de R$850. Então, é um produto, só para fechar aqui a provocação, e aí a gente já entra no debate com os painelistas, esse produto é uma combinação, mais uma vez, né? A gente está no mundo conectado, foi lançado o Hub no ano passado, a gente criou soluções conectadas aqui, usando os dados de Neurotech e dos parceiros Neurotech. Nesse caso específico, a gente tem aqui o CODE, que foi um patrocinador do ano passado, um grande parceiro nosso, tem a ClearSale, que é um patrocinador desse ano, um grande parceiro também, que são os parceiros que estão em conjunto conosco nesse produto aqui, que é o AutoScore+. Tá?